Tudo bom, pessoal? Vamos para mais um videozinho maroto aqui sobre o Filament. Tem uma pergunta que ela é recorrente aí nos comentários, né? Uma pergunta não, é um pedido normalmente, né? Já tiveram muitos usuários aqui muitos inscritos, né? Aqui do nosso canal, que me pediram um vídeo sobre o Filament com multi-tenancy. E eu fiquei devendo esse vídeo, né? Eu fiquei de fazer e acabei não fazendo. E quando a gente vai trabalhar com multi-tenancy no Filament, quando a gente está utilizando a estrutura de single database, o Filament já tem a documentação dele que mostra para a gente como fazer de uma forma bem tranquila. E se você der uma buscadinha na internet, você também já vai encontrar um monte de vídeos falando sobre multi-tenancy e single database. Eu até indico vocês a darem uma olhada lá no canal do Leandro, né? No Filament Brasil. Lá tem um vídeo que o Tio Jobs ele mostra como fazer essa implementação utilizando o Single Database. É um vídeo bem bacana, vale a pena dar uma conferida caso você ainda não tenha conferido. Mas o que nós vamos fazer aqui é utilizar o multi-tenancy com multi-databases. Voltando também a uma seguinte situação, se você não sabe o que é multi-tenancy, eu peço para você dar uma paradinha aí no vídeo e dar uma pesquisadinha aí na internet. Eu não vou me focar no conceito de multi-tenancy, tá? Eu vou estar focando aqui nesse vídeo na configuração do Filament para a gente poder utilizá-lo como multi-tenancy, multi-database, utilizando um pacote. O pacote que nós vamos estar utilizando é esse aqui, ó, o Tenancy for Laravel. Clicando aqui em Quick Start já vai ter um tutorialzinho que é o que nós vamos seguir para fazer a configuração nosso desse nosso sistema, né? Mas antes disso, já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve e ativa as notificações. Bora acessar aqui o Quick Start desse tutorialzinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a instalação do pacote, né? Vamos dar um Compose Require aqui e vamos dar esse PHP Artisan Install. Beleza, instalou. Se a gente prestar atenção aqui, foram criados vários arquivos. Aqui em config, database, aqui em migration foi criada uma pastinha chamada tenant e foram criados mais dois arquivos de migração. Beleza, vamos prosseguir. Aqui ele já me pede para rodar um PHP Artisan Migrate, só que a gente não vai rodar ainda porque a gente ainda vai precisar fazer algumas atualizações aqui. Seguindo, a gente precisa adicionar esse Tenancy Service Provider no nosso arquivo aqui de providers, né, no Bootstrap. Então eu vou vir aqui no meu app Bootstrap Providers e vou adicionar o meu Tenancy. Ele também pede para que eu crie o model de tenant, né? Então vamos criar esse model de tenant. Make model tenant. E já vamos criar também um model de domain que a gente vai precisar. Existem duas tabelas aqui, né? Como eu mostrei, a de tenant e a de domain, e a gente vai precisar desses dois models. A próxima situação é chamar o nosso tenant aqui no arquivo de configuração de tenants. Vamos acessar aqui config tenants. A gente vai vir bem aqui, ó, onde está esse tenancy do pacote. A gente vai remover. Aliás, eu posso deixar aqui só remover essa importação e importar de onde eu quero realmente, que é aqui do meu app models. Beleza? A gente também vai precisar atualizar aqui, ó, o nosso central domain. Ele está pegando o localhost e o nosso IP da máquina, né? Só que no meu caso, como eu falei, eu estou usando o Valet, então eu vou chamar direto aqui a minha configuração, que está aqui no meu env, tá aqui, ó, multitenancy.test. Vou adicioná-lo aqui. Deixa eu baixar para ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa dar uma olhada nesse momento. Ah, legal. Na hora que a gente for criar o banco de dados do nosso inquilino, ele vai ser criado, ele pode ser criado utilizando um prefixo e um sufixo. No nosso exemplo, eu vou utilizar somente tenancy
com um underline, underscore, né? Alguma coisa assim. Vou dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa que eu precise fazer nesse momento. Eu acho que nesse momento tá ok. Bora fechar aqui. Deixa eu fechar esse meu arquivo. Fecho o meu provider. E a gente vai vir aqui para nossa migração. Primeiro a gente vai atualizar aqui a nossa migração de tenant. Que a gente vai colocar mais alguns campinhos. Deixa eu pegar aqui na minha colinha, que eu já coloquei aqui, para facilitar a minha vida. Vou colocar aqui um nome, um e-mail e um password. Vou salvar. E eu preciso agora atualizar os meus modelos para refletir o que está aqui nas minhas migrações, né? Então eu venho aqui em Model, eu vou pegar o meu domain e fazer a inserção dos dados que eu preciso, né? Vamos colocar aqui nossos fillables e vamos pegar o nosso tenant também para fazer a atualização dele. Se a gente for prestar atenção aqui, ele me diz para fazer da seguinte forma: o meu tenant vai estender esse base tenant e vai implementar o tenant with database usando essas duas traits. Então eu vou copiar isso daqui para facilitar a minha vida. Jogar aqui em cima. Eu vou remover o factory por enquanto. Caso você vá utilizar, você pode pegar e mantê-lo aí, né? E vamos colocar aqui. Beleza? Puxei tudinho que eu preciso e vou ajustar aqui o meu tenant também para refletir aquelas informações que eu coloquei na minha migração. Deixa eu pegar aqui da minha colinha. Beleza, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o relacionamento que existe entre o nosso domain e o nosso tenant, que ele já deixou aqui, né, com tenant ID. Eu adicionei eu subscrevi, né, essa função aqui get custom column para atualizar as informações. Eu estou definindo que o meu password e o meu remember token são hidden, né, não devem aparecer, e coloquei um set password attributes aqui só para ajustar tudo. Fiz as importações. Beleza, deixa eu ver o que mais eu preciso fazer. Acho que tá ok. Vamos voltar aqui na documentação. Já mudei a parte de Central Domain, já atualizei aqui. Ah, interessante aqui também a gente prestar atenção aqui, né? A gente precisa pegar as nossas tabelas que são referentes aos nossos users e jogá-las dentro da pasta tenant, tá? Para que ele não crie os nossos usuários dentro do nosso banco de dados central. Ele cria o nosso usuário dentro do banco de dados já do nosso inquilino. Beleza? Vamos vir aqui. Eu vou pegar esses três arquivos, só copiar e colar aqui dentro. E deixa eu só atualizar esses nomes, porque senão não vai funcionar. Deixa eu colocar 2024 aqui para todo mundo. Beleza. Beleza, estou com essas informações. Vamos voltar aqui. E aqui ele já mostra, como eu falei, né? Se você estiver utilizando o Sail, você pode acessar aqui a documentação para ver essa parte de integração. E ele está mostrando como fazer agora a criação de um tenant utilizando o Tinker, onde a gente cria um tenant e adiciona ele a um domínio. Mas a gente não vai usar o Tinker, né? Vamos criar aqui dentro do nosso painel um resource de tenants para a gente poder trabalhar. Eu vou vir aqui dar um PA native filament resource tenant com a minha tag generate, que é para ele poder fazer tudo. Ah, mas antes disso eu tenho que rodar primeiro o meu migrate, né? Prontinho, ó, ele criou a tabela de tenant e a tabela de domains. Vamos agora sim criar o nosso resource. PA make filament resource com a tag generate. Prontinho, criou, vamos dar uma olhada. Tá aqui o nosso resource criado, com as informações que a gente precisava. E se a gente vir aqui no nosso painel, a gente tem a nossa área de tenants, onde a gente pode adicionar um tenant.
chamar a minha section. Make. E aqui chamo o meu esquema. Beleza. E traz todo mundo para cá. Vamos dar um refresh aqui só para ver se ficou ok. Ficou, beleza. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover esse meu data. E vou chamar aqui um text input chamado domain. Pronto. Domain. Se a gente tentar fazer a criação agora, se a gente tentar criar o nosso tenant, a gente vai ver que a gente vai conseguir criar o tenant, só que a gente não vai estar conseguindo fazer tudo realmente, né? A gente vai conseguir criar um tenant, mas a gente não vai conseguir criar o nosso domínio ainda. Vamos fazer um teste aqui só para a gente ver o que acontece. Meu tenant vai se chamar Rômulo. Vamos colocar um password e colocar o nosso domínio, que vai ser rmsramos. Deixa eu pegar aqui um multitenant.test. Claro que você, esperto da forma que você é, não vai fazer dessa forma tão simples, né? Vai ajustar aqui para colocar um sufixo ou um prefixo aqui no caso, né? Para o cliente utilizar só o que ele vai precisar realmente. E vamos criar aqui o nosso tenant, né? Vamos ver se vai dar bom. Pronto, deu a mensagem que criou. Se eu vier aqui, eu tenho um tenant criado. Beleza? Só que a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no nosso banco de dados, né? Deixa eu atualizar meu banco de dados aqui. Se eu vier aqui na tabela de tenants, eu realmente criei meu tenant. Tá aqui, criado como deveria estar. Só que eu não consegui ainda criar os meus domínios, né? Se eu pegar esse tenant aqui, copiar e buscar aqui nos meus bancos de dados, eu vou ver que eu tenho um banco de dados criado. Se eu clico nele, tá aqui, ó. Ele criou meu banco de dados com as tabelas que já existiam lá, só que ele criou com nada, né? Não está funcionando nada ainda. Então a gente vai voltar agora para o código para continuar a brincadeira. E o que que eu vou fazer aqui no meu código? Eu vou vir aqui no meu resource, eu vou vir aqui na minha página de criação e vou colocar o seguinte código. Eu vou colocar aqui que depois que eu criar o meu tenant, eu vou pegar esse tenant, pegar os dados dele, né? E vou adicionar o meu domínio, né? Eu vou fazer aqui um create passando para o meu tenant o domínio que está vindo aqui do meu formulário. Esse campo domain aqui, ó, tá? Eu vou passar ele aqui. Vamos testar se vai funcionar dessa vez. Eu vou vir primeiro aqui, eu vou excluir esse tenant, né, que eu não estou usando, vou criar novamente ele. Vamos lá, Rômulo, beleza. Vou colocar meu password e colocar o meu domínio. rmsramos.multitenant.test. Deixa eu remover isso aqui. Vamos criar novamente. Beleza, criou. Tá aqui, vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Agora, esse banco de dados aqui, ele já nem existe mais, tá? Eu vou pegar, voltar aqui no meu banco de dados no banco de dados central, né? Aqui no meu multitenants. E se eu vier agora aqui em domains e atualizar, eu tenho meu domínio criado, ó. Eu tenho aqui o domínio rmsramos.multitenants.test. Eu volto aqui nos meus tenants, eu continuo com ele aqui. Se eu pegar, vocês podem ver que na verdade aqui mudou a numeração, tá, pessoal? Se eu buscar aqui nos meus bancos de dados, eu vou ter o meu banco de dados aqui, claro, sem nada ainda. Vamos continuar a brincadeira agora. Vamos voltar aqui para o nosso código e vamos
continuar brincando aqui com nossos tenants. E o que que a gente precisa agora? A gente precisa de uma forma que no momento que eu crie esse meu banco de dados, eu consiga já criar um usuário também para acesso a esse tenant, né? Eu tenho minhas tabelas aqui, eu tenho as minhas tabelas de usuário, só que no momento eu não consigo acessar nada ainda porque eu não tenho um usuário cadastrado. Na verdade, se a gente for tentar fazer um acesso aqui ao tenant que foi criado, né, esse tenant RMS Ramos, RMS Ramos ponto multi tenant ponto teste. Opa, errei. Deixa eu pegar aqui. É multi-tenants. Aqui no rmsramos.multitenants.test, a gente vai entrar aqui e vai ver que a gente está acessando o tenancy. Né? Tá aqui o ID do meu tenancy, então ele está funcionando. Só que se a gente for aqui e colocar o meu admin, ele vier para cá e eu tentar fazer o acesso, eu não vou conseguir. Colocando a senha que eu acabei de cadastrar, ele não encontra essa senha no banco de dados ainda. Então a gente precisa de uma forma de criar esse nosso usuário no momento da criação do nosso tenant. E uma forma que a gente pode fazer, se a gente for dar uma olhada, deixa eu fechar essa galerinha aqui por enquanto, que a gente não vai estar utilizando. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso provider de tenancy, no momento que eu faço a criação do meu tenant, eu tenho alguns jobs rolando. Então a gente pode criar um job aqui para que ele crie nosso usuário também. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou vir aqui e vou colocar um PHP Artisan make job e vou passar para ele o job que eu quero criar, que vai ser o nosso create tenant user. Prontinho, ele criou o nosso job. Vamos entrar aqui. O que que eu vou fazer aqui também? Aqui no meu método construtor, eu vou inicializar aqui o meu tenant, tá? Vou vir aqui, vou mudar aqui esse constructor e esse meu handle. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Deixa eu importar aqui o meu tenant, o meu model de tenant, e eu vou também importar o meu model de user. Ou seja, no momento que eu estiver criando aquele meu tenant, né, eu vou chamar esse job, que ele vai também fazer aqui um run e vai criar o meu usuário na tabela do meu tenant. Tá? Deixa eu salvar aqui e aqui no meu provider eu vou chamar esse meu job. Ele é o create tenant user class. Prontinho, beleza? Tá aqui. Ele importou aqui em cima, né? O meu jobs, cadê? Bem aqui, ó, create tenant user. Vamos testar para ver se isso está funcionando. Eu vou voltar aqui novamente e eu vou deletar mais uma vez esse tenant aqui e vou criar novamente ele. Vamos lá. Vamos passar um password para ele e colocar o domínio rmsramos.multitenants.test e vamos criar. Prontinho, criou. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tá funcionando. Vamos abrir o nosso banco de dados agora para saber se isso funcionou. Eu vou voltar aqui no meu tenant para verificar se está tudo criado realmente. Está aqui o meu tenant.
Se eu vim aqui nos meus domínios, eu tenho esse meu domínio, beleza. Eu vou copiar novamente aqui meu tenant para abrir o banco de dados que a gente acabou de criar do nosso inquilino. Agora, se eu vier aqui em User, ele criou meu usuário. Ó, tá aqui o nome, o e-mail e já colocou meu password. Mas e agora, como é que a gente vai fazer para o nosso usuário recém-criado, aqui o dono desse tenant, acessar o tenant dele realmente, né? A gente vai voltar aqui para o nosso código. E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo painel com PA make filament panel. Vamos deixar ele com o nome de cliente. Beleza, a gente criou nosso painel de clientes. A gente vai acessar aqui para poder fazer as configurações. Mas antes da gente criar as configurações realmente aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente tem que fazer mais algumas configurações aqui no nosso tenant, tá? Deixa eu fechar mais um pouquinho essa galera aqui por enquanto. Uhum. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso Bootstrap, no nosso app, e a gente vai atualizar esse código aqui. Novamente, eu vou pegar aqui da minha colinha. Prontinho, cria aqui. Você dá uma pausa aí para poder copiar esse código, tá? A gente está atualizando aqui nossas rotas, puxando as informações do nosso central domain e atualizando aqui as rotas, tá? E vamos importar o que precisa ser importado, né? Aqui o nosso route do Illuminate Route. Opa, não é do Illuminate Route não, é aqui do Route Support Facades. Pronto. Beleza? A gente está aproveitando aqui e já registrando também o middleware universal aqui do pacote, tá? Do Tenants for Laravel. E o que, que a gente vai fazer agora? Aqui no nosso painel de clientes, a gente vai adicionar as configurações que a gente precisa para que o nosso cliente possa acessar o seu tenant, tá? Novamente, deixa eu pegar aqui da minha colinha que já está feito. Vou vir aqui e adicionar. Deixa eu chamar aqui as classes. Aqui eu estou pegando a inicialização dos tenants por domínios, que é o que a gente está fazendo, e estou também colocando aqui para ele prevenir o acesso ao central domain. Em resumo, nós temos o painel administrador, que vai fazer a parte de administração realmente, né? E o painel cliente, que é o painel que o nosso usuário vai estar utilizando para acessar. Eu vou aproveitar para vir aqui no meu painel de admin e vou adicionar também esse meu universal aqui nas minhas configurações. Beleza? Aí agora a gente vai tentar fazer um acesso ao nosso tenant do nosso cliente, né? Lembrando, a gente está aqui ó, no rmsramos.multitenant para fazer o login, só que a gente não vai usar o admin aqui, a gente vai usar o nosso novo painel, que é o cliente. Rota não definida, barra, cliente, barra, login, not found. Opa, espera aí, vamos voltar aqui para ver o que que eu bobeei. Porque eu tenho que vir aqui e adicionar também que eu tenho um login aqui no meu painel, né? Senão não vai funcionar de jeito nenhum. Vamos dar um reload. Beleza, ó, já apareceu alguma coisa. Para gente resolver esse problema dele não estar carregando o CSS, a gente vai voltar aqui na nossa configuração de tenants, tá? Aqui em config, tenants, e bem aqui nesse asset help tenancy, a gente vai colocar ele como false. E a gente já vai aproveitar e descomentar essas classes aqui que a gente vai estar utilizando.
Deixa eu dar um refresh. Beleza, funcionou. E agora eu vou tentar fazer o meu acesso com o meu usuário recém-criado do tenant, né? Prontinho. Temos o acesso ao nosso tenant. Como vocês podem ver, eu só tenho o meu dashboard e mais nada. E agora a gente vai fazer mais uma brincadeirinha aqui. Por exemplo, eu quero a minha parte de usuários, né? Eu tenho um usuário aqui, né? A minha tabela de usuários, que ela não está disponível ainda aqui. Eu vou vir aqui e vou criar o meu resource de usuários. User menos generate, e eu vou adicionar ele aqui no meu painel de clientes. Beleza? Quando eu voltar aqui e dar o meu refresh, eu tenho meu user. Pode ver que só tem o Rômulo que foi cadastrado agora há pouco. Mas vamos fazer um teste agora. Eu quero também criar um novo tenant para ver se está realmente funcionando, né? Então eu vou, deixa eu entrar de novo aqui com a minha senha de administrador. Eu vou criar um novo tenant chamado Filament. Oh, meu Deus. Filament. Filament@email.com. Filament.multi-tenants.test. E vou criar. Pronto, criou aqui. Agora nós temos esses dois. E agora eu vou fazer o acesso com o meu usuário Filament. Lembrando que se eu der um refresh aqui, eu só tenho o Rômulo. Deixa eu fazer o logout. E vou entrar com o meu usuário Filament. Ah, claro, né, pessoal? Eu estou tentando acessar o tenant que não pertence ao Filament. Eu estou tentando acessar o tenant RMS Ramos. Ou seja, isso prova que está funcionando, né? Um usuário, né, um cliente nosso só vai ter acesso ao tenant que pertence a ele. Uhum. Pronto, agora ele está no tenant correto, o filament.multitenant.test, e agora a gente vai fazer o login. Prontinho, meu usuário está aqui com acesso somente ao que é dele. Então, tudo que ele cadastrar sempre vai ficar disponível somente para ele. Por exemplo, vamos criar um novo usuário aqui, chamado Laravel. Criamos o usuário. Tá aqui, ó, o meu usuário Filament, o meu usuário Laravel. Se a gente for acessar o nosso painel central, a gente tem acesso aqui dos nossos tenants, mas a gente não vai ter acesso ao que foi cadastrado naquele tenant, né? A gente vai ter acesso somente ao que está disponível para a gente aqui. Se eu acessar agora novamente aqui com o RMS Ramos, eu só tenho o que foi cadastrado para ele. Então, dessa forma, a gente consegue isolar realmente todo ou tudo que é de cadastro de cada um dos nossos clientes do tenant, né? Se a gente for verificar agora aqui no nosso banco de dados, a gente vai verificar também que agora a gente tem mais um banco de dados. Ó, se você prestar atenção aqui nessa numeração, essa numeração pertence ao tenant RMS Ramos. Agora eu vou acessar o tenant que a gente criou pro Filament, né? O tenant do Filament tem essa numeração
Deixa eu copiar e entrar aqui no banco de dados do Filament. Ó, tá aqui o usuário que ele criou. Somente o Filament e o Laravel. Então, dessa forma, a gente já tem o nosso sistema de multi-tenancy funcionando. E se eu tentar entrar aqui no meu domínio principal, que é o meu domain padrão aqui, né? Eu não vou conseguir acessar se eu não tiver o meu cadastro. Por exemplo, se eu pegar o RMS Ramos aqui para tentar acessar, eu não acesso. Então, acho que dessa forma a gente já conseguiu ter uma visão um pouquinho melhor de como trabalhar com o multi-tenancy, multi-database, utilizando o Filament e utilizando a biblioteca Laravel Permission. Mas você pode me perguntar, mas Rômulo, tu só criou essa parte internamente. E como é que fica para o cliente, para o próprio cliente entrar aqui no sistema e se cadastrar? O que a gente pode fazer é utilizar as próprias ferramentas do Filament para isso, adicionando aqui um Custom Registration e utilizando essa mesma lógica que eu utilizei na criação de um resource para criar essa estrutura. Como eu estou aqui utilizando o meu tenancy, eu vou ter aqui a minha área web, né? Que eu vou poder utilizar, por exemplo, eu posso criar uns componentes Livewires aqui para o meu front, para criar toda a parte de cadastro do cliente, toda a parte de checkout, fazer essa comunicação com um gateway de pagamento, verificar se o pagamento foi realmente efetivado e depois liberar o acesso, né? Fazer o cadastro. E isso daí já vai ser a sua imaginação que manda. Se o vídeo tiver uma aceitação legal, se vocês tiverem gostado realmente do vídeo, comente aí, que aí talvez a gente possa fazer uma parte 2, fazendo uma implementação um pouquinho melhor, né? Tentando implementar essa parte aí de sistema de pagamento, né? Tentar fazer uma integração com o Stripe lá. Pode ser uma coisa legal. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu espero que ele possa ter ficado compreendível, né? Não sei se eu consegui passar da melhor forma possível isso. E só lembrando também que esse é um vídeo com um teor mais educacional, né? É só para dar uma luz realmente para quem está querendo utilizar o multi-tenancy, multi-database com essa biblioteca, com esse pacote, o pacote aqui Tenancy for Laravel. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve e ativa as notificações. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.